This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. This episode is brought to you by FedEx. FedEx knows running a small business is hard enough without the hassle of shipping. That's why there's FedEx One Rate. With FedEx One Rate, you can ship your holiday packages cheaper than the post office for as low as $14.50 for small boxes. Visit FedEx.com/OneRate for details. Exclusions apply. Valid through January 19th, 2025. FedEx One Rate. 2-day retail shipping, one flat rate. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, mas eu tenho um recado bem importante que vou deixar aqui na descrição deste episódio um link que é do pessoal do podcast Ciência Suja. É um documento que reúne todos os locais seguros para você fazer doação e fazer divulgação para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Então, toda ajuda é bem-vinda. Se você não consegue mandar alimento, mandar dinheiro, mandar nada, faz a divulgação, por favor, que ajuda bastante. Então, tá aqui na descrição deste episódio. É um documento em PDF, se você quiser compartilhar com quem você tem aí os seus grupos, enfim, ajuda bastante também. Beleza, gente? Muita força aí pro meu povo gaúcho e bora lá que a gente consegue superar isso aí. E vamos então para o episódio de hoje. A Alice Arden, ela nasceu em 1516 em Canterbury, na Inglaterra. Vocês sabem como eu amo um caso antigo, então quando eu vi esse aqui eu não pude resistir, apesar de não ter tanta informação. Fiquei surpresa que até que encontrei bastante, porque esse caso foi, assim, bem coberto na época, né? Um pouquinho depois que aconteceu. A Alice era descrita como uma jovem alta e, entre aspas, a descrição dela na época, bem favorecida em forma e em semblante. Ou seja, ela era bonita. Ela se casou com o Thomas Arden, que também era descrito como um homem bem apessoado, e os dois tiveram uma filha chamada Margaret, que nasceu em 1538. O casamento dos dois ia relativamente bem até a Alice conhecer o Richard Mosby, que era um alfaiate que já havia trabalhado para um barão e agora tinha sua própria loja em Londres. A Alice e o Richard começaram a ter um caso e, com o passar do tempo, eles iam ficando mais desimpedidos e despreocupados com quem quer que fosse descobrir a relação entre os dois. Então, assim, eles não estavam nem aí. O Richard chegava a frequentar a casa dos Arden e ele e a Alice até se pegavam, assim, na casa, sabendo que o Thomas estava em casa. E aí o Thomas não era cego, o Thomas não era bobo, mas assim, ele não gostava que a esposa tinha arrumado um amante, mas ele não queria acabar com o casamento para não perder os laços com a família da Alice e também porque ele acreditava que o casamento ainda tinha algum futuro. Então ele realmente era um cara esperançoso, pobre do Thomas. Ele achou que o casamento poderia ser salvo ainda, por isso que ele não queria separar. Mas a recusa do Thomas em até mesmo confrontar essa relação levou a Alice a começar a odiar ele. Então ela tinha muito, muito ódio do Thomas. Começou a crescer esse ódio dela, esse desprezo. Quanto mais ela se envolvia com o Richard e o Thomas não fazia nada, mais ela desprezava ele e achava que ele merecia sofrer. E aí, quando esse ódio já estava num ponto máximo, a Alice decidiu que ia acabar com tudo matando o Thomas para se livrar dele e finalmente seguir a vida com o amante. E aí ela ouviu falar de um pintor que teria conhecimento de venenos, foi até ele dizendo que queria algo rápido e eficaz, e esse cara deu um veneno para ela e deu as seguintes instruções: você vai colocar o veneno no fundo de um mingau
e depois derramar leite por cima. A Alice não conseguiu seguir nem essas simples instruções e colocou primeiro o leite, depois o veneno, e logo na primeira colherada o Thomas sentiu um gosto muito forte, muito estranho, e se recusou a comer o resto do mingau. E, resumindo, o envenenamento não deu certo porque ele sentiu o gosto. Ele achou que estava estragado e não comeu mais. E aí, com o envenenamento dando errado, a Alice mudou de tática e ela resolveu procurar ajuda para assassinar o marido. Porque o Richard até estava a par da ideia, tinha aceitado, só que ele não ia matar ninguém. Ele ajudava, mas não ia matar. E aí o primeiro homem que ela procurou foi o John Green, que era um morador local que tinha uma briga há muito tempo com o Thomas por conta de um pedaço de terreno, que eles brigavam os dois. Eles já tinham trocado ameaças, eles já tinham até, assim, trocado soco. Por mais que o Thomas odiasse briga e confronto, ele chegou nesse ponto de bater no cara. E aí, quando a Alice chegou com essa proposta de ele ajudar a matar o Thomas, o John concordou, falou, bora lá, vamos, eu odeio esse cara, eu quero que ele morra, mas eu também não quero ser eu a matar ele. Eu ajudo, eu dou ideia e eu posso ajudar, posso ser cúmplice, mas não vou ser eu a matar, não, porque eu nunca matei ninguém. E aí eles chegaram a um acordo de que eles pagariam 10 libras pelo serviço, né? Eles só tinham que arrumar aí um assassino. Coisa fácil. Então, o John, ele precisou viajar para Londres para resolver algumas coisas pro seu patrão, e aí ele contratou um cara chamado George Bradshaw para acompanhar ele, porque nessa época, né, era viagem a cavalo, demorava muito tempo e era perigoso, né, se tinha assaltos durante a estrada aí. E o George, ele era um ourives, mas ele também era um soldado veterano com experiência em combate, por isso que ele foi contratado para ser o guarda-costas, né, do John. E aí no caminho da viagem, eles encontraram um conhecido do George, chamado Black Will. E o Black Will também era um soldado veterano, mas desde que ele largou a vida militar, ele entrou para a vida do crime. Então ele já tinha cometido diversos assaltos e alguns assassinatos. Ele estava na estrada realmente para roubar, ele era um dos ladrões aí que fazia esse esquema, né, de roubar a galera que tava viajando. E aí, quando ele não assaltou os dois, né, obviamente, porque o George era amigo dele, conhecido, e quando, né, o John ficou sabendo do cara tinha esse histórico, ele falou, então você é o homem que eu preciso, e contratou o Will pra assassinar o Thomas. Poucos dias depois que eles chegaram em Londres, o George já tinha despachado, falou, eu não quero me envolver com isso, vou embora. Levou ele até Londres, né, e é isso. Ficou o John com o seu novo amigo Black Will. E aí eles descobriram que o Thomas também estava em Londres para fazer seus próprios negócios. E aí eles, poxa, vamos aproveitar a oportunidade. Ele estava acompanhado de um empregado dele que o John sabia que era leal a Alice. Então ele poderia ser um cúmplice ali, ajudar eles. E aí ele bolou um plano para usar esse empregado para conseguir acesso ao alojamento do Thomas. Mas o Black Will tinha planos diferentes, o Black Will. Ele disse que ia ser mais fácil matar o Thomas e o empregado, que eles não precisassem se preocupar com o empregado, né, ajudando. Eles podiam só matar os dois. E aí o John, ele pensou assim, tudo tem limite, não quero matar um homem inocente a mais do que o homem inocente que eu quero matar, né, não quero que o empregado morra, coitado, não tem nada a ver com a história. E aí ele contou pra esse empregado que o Black Will tava querendo matar os dois, e não só o Thomas. E o empregado ficou com tanto medo que ele garantiu que a porta do alojamento onde ele e o Thomas estavam dormindo ficasse trancada o tempo todo, porque eles estavam lá. Então ninguém conseguia ter acesso. Aí o plano mudou. Essa galera aqui, só pra vocês terem noção, parece o Coiote, o Papaléguas. Sem o Thomas saber, coitado, que ele está aí escapando de várias tentativas de assassinato. Coitado, não tinha nem ideia. O plano mudou para que a duplinha ali, o John e o Will, fizesse uma emboscada pro Thomas na viagem de volta para casa. Eles conversaram com o empregado de novo, e aí o empregado fingiu que o cavalo dele estava com problemas, que estava manco e ficou para trás, e achou que o Thomas ia seguir a viagem sozinho. Esse era o plano. Mas quando o John e o Will
conseguiram se aproximar, eles descobriram que o Thomas tinha convencido um grupo de pessoas que ele conhecia a acompanhar ele na viagem. E ele nunca ficou sozinho, assim, durante essa viagem, pra eles terem essa oportunidade de emboscar ele e assassinar. Então, ele conseguiu voltar pra casa. O próximo plano foi orquestrado pela Alice, porque ela já devia estar de saco cheio desses dois, sem conseguir matar o cara que ela contratou pra matar. O que era o plano? O Thomas tinha enviado um dos seus empregados para uma ilha chamada Ilha de Sheppey, para encontrar com um dos seus clientes e voltar para ele com uma carta, né, resposta desse cliente. Mas quando o empregado voltou, a Alice interceptou essa carta e jogou a carta fora. O plano deu certo, porque ela sabia que o Thomas ia querer ir lá pessoalmente, não enviar um empregado de novo, né? Então, ele decidiu ele mesmo ir até a ilha para encontrar o cliente. E aí ela avisou pro Black Will para preparar uma emboscada no caminho. O Black Will, acompanhado de outro cara que era fora da lei também, chamado George, era outro George. Eles estavam lá, beleza, vamos fazer a emboscada, só que eles não conheciam aquela região. Então eles montaram a emboscada no lugar errado. Eles não conseguiram pegar o Thomas nem na ida nem na volta pra casa, porque eles estavam no lugar errado. Aí eles pensaram em outro plano, mirabolante, assim, era pra ser colocado em prática na Feira de São Valentim, que ia ser dali alguns dias. O plano era que o Richard Moseby, que era o amante da Alice, ia começar uma briga em público com o Thomas e aí desafiar ele pra um duelo onde ele ia poder matar o Thomas. O problema era que o Thomas odiava brigas e seria quase impossível que ele aceitasse qualquer duelo, e aí o plano foi abandonado antes mesmo de tentar colocar em prática. E aí já estavam perdendo a paciência, né? A Alice falou, não aguento mais este homem, quero que ele morra. E eles decidiram que, foda-se, não vamos mais fazer emboscada, a gente vai matar ele dentro de casa. É isso, não tem erro, vamos matar o Thomas dentro de casa. E aí, com a ajuda de 2 empregados e também a irmã do Richard, que estava lá para jantar, o Black Will ficou escondido em um armário, esperando por um sinal. E antes da janta, a Alice mandou os empregados que não estavam no esquema, né, que não sabiam de nada, a fazer tarefas fora da casa, despachou eles. E aí o Thomas, ele chegou, né, estava a Alice lá e estava o Richard, ele já ficou meio assim, o Richard falou, não, vamos jogar alguma coisa aqui, vamos jogar antes da janta. E aí eles estavam lá jogando, o John estava lá também segurando uma vela pra meio que ocultar e fazer sombra atrás do Thomas, né, pra ele não perceber quando o Black Will saísse do armário. E aí o Richard deu o sinal. Dizem que esse sinal seria agora eu irei acabar com você, algo assim, bem dramático. Então, o Black Will, quando escutou esse sinal, ele saiu do armário, foi até o Thomas, pelas costas dele e estrangulou o Thomas. O Richard também atacou ele, usou um ferro de passar que estava por ali para bater na cabeça dele e deixar ele inconsciente. Depois ele puxou uma adaga que ele usou para cortar o pescoço do Thomas. A Alice, para garantir que o Thomas tinha morrido, esfaqueou ele 7 ou 8 vezes. E o Will, que deveria ser o assassino, mas que no fim foi só o cara que pulou do armário e estrangulou ele, quem assassinou realmente foram os outros dois, né? Foi o casal. Mas enfim, ele recebeu a recompensa dele depois de ajudar a colocar o corpo do Thomas no armário e foi embora num cavalo que o John forneceu. Então, eles carregaram o corpo até um campo, assim, atrás da casa, deixaram meio afastado. E quando os empregados voltaram, já estava tudo limpo. A Alice fingiu que não sabia onde o Thomas estava, e já que até aquela hora ele não tinha aparecido ainda. E aí, uma determinada hora, ela enviou os empregados em busca do Thomas, fingindo preocupação que ele ainda não estava em casa. Ela falou, não deve ter chego, será que ele se perdeu? Está escuro? Está frio? Mas ninguém tinha achado ele. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Komm du noch? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply.
Eles continuaram a janta, inclusive, né? Falando, e ela falava, nossa, cadê o Thomas? E eles bebiam, dançavam e ficavam lá fazendo festa, né? Fingindo que estavam aproveitando enquanto Thomas não chegava. E aí a Alice fingia chorar, e a busca por Thomas logo chamou a atenção dos vizinhos também, né? Que aí acabou a festa, ela já estava fingindo preocupação. E também chamou a atenção das autoridades locais, né, que também iniciaram uma busca, chegou ali no ouvido do prefeito. Foi então que o corpo foi encontrado e logo todo mundo começou a desconfiar da Alice. Era uma noite fria e tinha muita neve, e o Thomas tinha sido encontrado morto usando roupas leves e sapato de usar dentro de casa, tipo pantufa, assim. Era improvável que ele tivesse saído com tão pouca roupa para fazer qualquer coisa na cidade, então ser assassinado no caminho. E além disso, na neve tinham claramente pegadas, um grupo de várias pegadas que iam do local onde o corpo estava até a casa do Thomas e da Alice. A Alice foi confrontada pelo prefeito e negou qualquer envolvimento, mas mais buscas foram feitas perto da casa e aí eles encontraram a adaga e o lenço usados para matar o Thomas. A Alice, então, confessou e deu o nome dos ajudantes, incluindo a irmã do Richard, os empregados que ajudaram ela. E aí ela foi presa junto com essa galera, e o Richard foi encontrado dormindo em outro local com sangue nas meias e também tinha manchas de sangue na porta-moedas dele, na niqueleira. Outro que foi preso foi o George Bradshaw, que era aquele cara lá do início que tinha sido contratado pelo John. O John também foi preso. O Ourives, né, que era o soldado veterano, que era o amigo do Black Will, mesmo com os empregados e as outras testemunhas afirmando que nunca tinham visto ele, a correspondência entre Alice e o Richard citavam o George como o homem que apresentou eles ao assassino Black Will, e por isso ele foi acusado junto com o grupo. Mesmo alegando inocência, o George foi condenado e enforcado. O John Green, o Richard Mosby, a irmã dele e os empregados que ajudaram naquela noite, todos foram condenados e enforcados. Uma das empregadas, inclusive, tinha... Uma das amas, né, da Alice, ela tinha só 16 anos e ela foi condenada... Na verdade, não foi à forca, ela foi queimada viva. E o Black Will conseguiu escapar, mas foi pego anos depois e condenado à forca também. Em 1551, aos 35 anos, a Alice foi considerada culpada por assassinato e condenada a ser queimada na fogueira. O assassinato chamou a atenção de muita gente e a execução da Alice foi um evento público. Que beleza, né? Vamos reunir a família para ver uma mulher queimar na fogueira. Então aqui eu vou deixar o relato, né, do que teria acontecido dessa execução. Já fica aí o aviso de que é horrível, mas vamos lá. A execução ocorreu a 1h da tarde e terminou às 3h. Alice estava vestida com uma túnica preta e se ajoelhou para rezar por alguns minutos em frente à estaca. Então ela foi ajudada por um padre a se levantar, tirou os sapatos e o vestido preto e vestiu uma camisola preta e simples sem mangas. Foi levada até a estaca e subiu um banquinho chamado tripé que ficava na frente. Correntes foram colocadas em volta de sua cintura, coxas, joelhos, tornozelos e peito para mantê-la firme, e seus pulsos foram acorrentados atrás da estaca. Neste ponto, o carrasco removeu o banco em que Alice estava e ela ficou pendurada nas correntes, cerca de 1 metro acima do chão. Madeira envolta em gravetos foi empurrada rapidamente para baixo dela e incendiada. A princípio, ela permaneceu calma e tossiu um pouco com a fumaça, mas quando as chamas atingiram seus pés, ela perdeu o controle e gritou enquanto lutava para escapar. Alice não foi estrangulada durante a execução como às vezes acontecia naquela época, e ela sofreu todo o horror de sua sentença quando pequenas quantidades de lenha eram adicionadas ao fogo para queimá-la lentamente até a morte. Os relatórios da época sugerem que ela sobreviveu na fogueira por mais de 1 hora antes de morrer. E assim, esse caso ficou famosíssimo na época. Ele fez parte, inclusive, de uma coleção de histórias. Eu acho que até que eu devo ter comentado em algum episódio mais antigo também, né? Dessa época, que se chama The Newgate Calendar,
que eram histórias, né, que foram publicadas de crimes e tal, do século XVIII e XIX. Então, era tipo uma revista de true crime da época, pra gente ver que não é uma coisa nova. Então, esse caso também saiu nessas crônicas, né? E também no Chambers Book of Days, que também é aí de um escritor escocês, que também é uma coleção, assim, de histórias, né, a maioria delas reais, né, que eram, tipo, curiosidades, e entre elas crimes que aconteceram. Esse caso virou meio que uma lenda popular nessa época, né, tinha até uma lenda de que onde o corpo do Thomas foi encontrado não cresceu mais nenhuma grama, porque ele tinha sido amaldiçoado pela viúva, né, que assassinou ele. E também, em 1592, o caso virou uma peça chamada Arden of Faversham, que é de autoria desconhecida, mas há uma grande especulação de que o autor teria sido William Shakespeare. E essa peça também, depois recebeu várias adaptações diferentes, e no século XVII virou uma balada popular. Então, meio que virou uma história que as pessoas contavam realmente sobre a história da viúva, né, da mulher que assassinou o marido junto com o amante, as várias tentativas de assassinato até que eles conseguiram e a execução dela. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muito interesse nesses casos mais antigos também. Então, se você tiver qualquer sugestão de caso, pode ser novo, pode ser antigo, manda pra gente no milcrimes@gmail.com. Apoia a gente lá no site milcrimes.com.br e deixe seu comentário no nosso Insta ou no nosso Spotify. E até semana que vem, estou de volta com a Jéssica. E é isso. Beijos, tchau, tchau.